Por trás de todo resultado extraordinário existe uma liderança que faz perguntas difíceis, toma decisões corajosas e constrói equipes que confiam uma nas outras. Hoje você vai entender como esse tipo de liderança nasce, se fortalece e impacta o que realmente importa: pessoas e performance. Bem-vindos e bem-vindas à terceira e nova temporada do Long Vision Talks, o seu podcast para dialogar com gigantes. A voz de hoje aqui comigo é de Vitor Leme. Vitão, seja bem-vindo. Obrigado, Edu. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer é meu e de todo mundo que vai nos assistir e escutar. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Deixa eu trazer um pouco da tua biografia, Vitor. Vitor é casado com Amaíbe e futuro pai de Julieta. Isso aí. Que legal, hein? Dezembro a família cresce. Maravilha, que chega em dezembro. Executivo com experiência nas áreas comercial e financeira. Empreendedor nas áreas imobiliária e de serviços. Está na Cantu desde abril de 2019, onde ocupa a cadeira de CFO e ERO. É isso aí? Investor Relations Officer. É um nome que usado na Faria Lima aí. Que legal. Nascido em Rondônia, criado em Florianópolis e tendo morado em Curitiba, Minnesota e França. É acelerado, inconformado e busca constantemente se desenvolver e evoluir. Recentemente se tornou alumni da Wharton. Fora do trabalho, treina jiu-jitsu, pratica snowboard e gosta de curtir a sua casa e sua família. Vitor, mais uma vez, seja muito bem-vindo, cara, e que honra te ter aqui com a gente. Obrigado, Edu. Obrigado ao time da Long Vision pelo convite. A honra é minha. Muito bacana estar aqui, batendo esse papo e, sem dúvida nenhuma, como sempre, né, quando a gente conversa, aprendendo aqui com você e levando bastante do que você me ensina aqui para minha carreira, para minha vida, tá? Então, prazer gigante estar aqui. Obrigado. Que é isso, uma honra. Vamos começar por lá, então, que a gente se conheceu há alguns anos, vários anos atrás. Vamos falar um pouquinho da tua trajetória profissional e liderança. Você iniciou a sua carreira como trainee na LL, foi lá que a gente se conheceu, e rapidamente ascendeu a gerente comercial. Né? Então, traz para nós aqui quais aprendizados dessa fase inicial você carrega até hoje, Vitor. Bom, a LL foi uma escola, né? A gente se conheceu lá, foi muito bacana. Primeira chance que eu tive de conhecer você e o time da Long Vision foi no Presentation Skills. Verdade. E por incrível que pareça, Edu, é um dos treinamentos que eu já fiz, assim, a vida que eu mais uso. Que legal. Porque quando você não sabe como que é a estrutura de uma apresentação e alguém te dá esse conhecimento, você pratica e aplica, isso vira um negócio muito valioso. Então, ainda um dos que eu mais uso no meu dia a dia é o curso de Presentation Skills. E depois a gente fez alguns trabalhos de acompanhamento do resultado em inglês, né? Que a turma estava treinando em inglês lá na LL. E agora, por último, a gente começou o trabalho do Five Behaviors lá na Cantu. E à medida que a gente finalizar aqui a estruturação da nossa diretoria, a gente dá sequência. Então, acho que a gente tem uma jornada bacana de experiência juntos. E lá na LL, eu acredito que assim, a LL foi uma baita de uma escola. Tenho muita sorte de ter começado minha carreira lá. Eu costumo dizer, desculpa te interromper, eu costumo dizer que foi um celeiro de profissionais de alta performance. Quando a gente olha no mercado hoje, aquela turma que estava com você, hoje está cada um em um lugar e mandando bem pra caramba, né? É isso aí. Lá tinha muita gente boa. E eu acho que foi uma escola da mesma forma que foi uma escola para mim, foi uma escola para muita gente. Algumas coisas eu levo muito forte até hoje e algumas coisas foi muito bom vivenciar para falar, isso eu não quero levar. Então, teve os dois lados. De positivo, primeira coisa é o que a palavra na moda aqui é o ownership, né? Então, você ser dono do problema. Todo problema na LL, ele tinha um dono, ele tinha um responsável e ele tinha alguém para resolver. Independente de quem causou, enfim, de qual área fosse. Alguém tinha que ser o dono daquele problema e alguém tinha que resolver. E isso foi muito importante porque eu levo isso demais. Assim, eu ainda sou assim. Se tem algum problema, eu não quero saber se foi causado por mim, por uma outra área, por um par, por um banco, não interessa. Se esse problema está impactando a Cantu, está impactando a diretoria financeira, ele é meu e a gente vai dar um jeito de resolver. Né? Precisamos resolver. Da melhor forma possível, a gente precisa resolver. E a segunda coisa muito bacana da LL foi de alguma forma, tem que resolver. Porque eu tinha um pouco de receio. Eu achava que era meio capricho demais, mas era receio de entregar uma coisa que eu achava que podia ser um pouco melhor. Só que às vezes você não tem tempo de fazer do jeito que você gostaria. Então eu tinha um gerente lá que ele falava, bichão, é o que tem pra hoje? Então vamos tirar da frente, cara. Então vamos fazer. E aí o que eu não gostaria de levar, o primeiro é o bichão.
Eu acho que me dá arrepio aqui quando as pessoas... com essa cultura de bichão, lá tudo era bichão. Então, brincadeiras à parte, que é uma coisa que, enfim, sentia que era um pouco de cima para baixo, assim. Ok. E também eu acho que tinha uma cultura um pouco de uma pressão num nível que levava ao medo. Então, assim, eu não quero mais estar num projeto que se meu telefone tocar, meu Deus, quem é? Nossa Senhora, será que deu algum problema? E nem poder não saber a resposta de algo. Aquele constante estado de alerta, né? Isso. Você recebe a ligação já esperando pelo pior. O que aconteceu que meu chefe sabe, que eu não sei, ele vai me perguntar, eu não sei a resposta, e a gente tem que ter a liberdade de não saber a resposta. Perfeito. O problema vai acontecer, a gente vai errar e a vida segue, né? Então, isso é uma coisa, essa cultura dessa pressão exacerbada, eu não gostaria de levar, nem de estar num projeto que tem esse tipo de cultura. Olha só, vamos falar um pouquinho mais sobre esse momento teu lá ainda, porque você também empreendeu no setor imobiliário, né? Com a Domi Urbanismo. Né? Como é que essa experiência influenciou a sua visão de negócio? Então, conta esse passo a passo até chegar aqui onde você está hoje como CFO da Cantu, mas vamos começar então por esse momento de empreendedor. Bacana. A Domi foi, de uma outra forma, diferente da LL, ela foi uma escola também. Porque quando você sai de uma cadeira executiva e vai empreender, você acha que você é muito mais do que você é. Porque o cartão de visitas da empresa lá, listada, conhecida, etc., carreira, crescimento, bônus, você fica com o ego um pouco inflado. Então, empreender, acho que uma das principais coisas que me ensinou foi até essa humildade. Porque de manhã eu estava falando com o investidor, à tarde eu estava tirando o lixo da sala. Perfeito. Então, assim, não tem aquele negócio de eu tenho uma equipe, eu tenho um cartão de visitas. A gente achava muito que a tal pessoa me recebe. Não, ele recebia o gerente da LL. Ele não recebia o Vitor. Então, esse aprendizado foi muito legal. Essa humildade que empreender trouxe foi muito importante. Inclusive, é uma coisa que eu sinto muito, tendo vivenciado isso, eu sinto muita falta em alguns executivos de carreira. Eu vejo muita gente que nunca teve esse degrau aqui para baixo de falar, putz, não sou eu, é a cadeira. Então, isso para mim, assim, me trouxe um nível de percepção quanto a isso, que é só empreendendo, só vivenciando que você consegue. Só né? passando por isso, Só né, passando Victor? por isso. Deixa eu aproveitar, eu falei para você que a única surpresa que a gente tem aqui no podcast, você me falou que já tinha assistido alguns, então você sabia o livro, né, Edu? Então chegou, acho que já no início você me deu uma deixa para eu pegar essa parte do livro, Boa. o livro que você vai receber aqui, né, O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Para mim é um livro fantástico, eu não me canso de ler, reler, ler com meu filho, a gente conversa muito sobre isso. Eu acho que você pegou uma parte que conecta muito com o que eu separei para você aqui. Então, nessa parte do livro aqui, está o menino e a topeira na beira do lago. Eles estão olhando ali a água. E aí tem a seguinte conversa. Não é esquisito? Só podemos nos ver por fora. Mas quase tudo acontece do lado de dentro. Falou o menino para a topeira. E eu acho que conecta muito com esse momento que você trouxe de olhar para dentro, passar por esse degrau um pouquinho mais baixo. Comenta um pouco isso aí, essa fala aqui. Que porrada, hein? Né? Forte pra caramba. Putz, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Acho que você, como sempre, assim, pegou um timing muito bom. Porque é o que eu tava falando, assim, a gente, como executivos, acaba se abraçando muito no onde a gente tá e no que a gente está. Porque a gente não é o executivo, a gente não é o CFO, a gente não é o CEO. A não ser que você é o fundador e toca a empresa e é isso. Mas como executivo, você acaba esquecendo que sua cadeira já foi ocupada por outra pessoa e que futuramente ela pode também ser ocupada por outra pessoa. Então, eu acho que é isso. Assim, acho que a experiência de empreender, ela me fez olhar bastante para dentro. Ela me fez cair um pouco da cadeira. E isso foi super importante, não por não ter tido sucesso, não pelo projeto não ter dado certo, pelas coisas que você passa e por esse aprendizado que a prática e o mundo real te trazem, que é só você vivendo isso, como você comentou mesmo. Então, acho que tem tudo a ver, bem... Legal. Muito bem colocado, né? Aqui. Nossa, Conectou. 100%. Muitos executivas, profissionais, muitos esperam talvez anos de carreira no mundo corporativo para depois ter o seu negócio próprio ou empreender.
A tua jornada foi um pouquinho diferente, né? Você meio que no início também trilhou esse caminho e voltou um pouco agora, ou bastante, para o mundo corporativo. Nessa tua volta, o que teve de adaptação? O que foi diferente, né? Quando você olha, Vitor, antes de empreender e depois de empreender. Eu sei que já falou um pouquinho sobre a questão da humildade, de você passar por isso, mas o que mais que agregou para você? Eu vejo que quando a gente empreendeu lá na Domi, a gente perdeu muito tempo tentando achar projetos quase que prontos e pular algumas etapas. Ok. Então, eu acho que esse é uma outra lição gigante de que se o projeto está pronto, se já pulou etapas, sim, a gente não traz nenhum valor para ele. Então, empresa boa, e aí você falou da turma que saiu da LL, vários estão empreendendo, vários estão com empresas super bacanas que eu acompanho e admiro. Todos fizeram o caminho duro, todos fizeram o caminho mais penoso, mais dolorido, e é assim que se gera valor. Então, eu acho que esse foi um outro aprendizado muito claro para mim de que não dá para você pular as etapas, não dá para você achar que você é mais esperto que o mercado todo e que você vai pegar um projeto muito avançado ou flipar ou fazer qualquer coisa em cima dele. Então, faria de novo o caminho que eu fiz de forma bem diferente do que eu fiz. Então, lógico, engenheiro de obra pronta é muito fácil, né? Sim. Você olhar para trás e falar do que foi, mas eu acredito que isso foi uma das coisas que limitou um pouco o crescimento e o sucesso que a gente poderia ter tido se a gente tivesse feito o caminho de não, vamos achar um terreno, vamos incorporar, vamos fazer o processo todo, e a gente ficou muito tempo tentando achar coisas que já estavam no meio do caminho pra gente, enfim, atuar mais rápido. Então, Isso também aconteceu bastante e sinceramente, não funciona, né? Boa reflexão e belo aprendizado, hein, Vitor? Vamos lá, vamos falar de liderança no mercado. Desde que você assumiu como CFO da Cantu, a empresa tem apresentado um crescimento expressivo de mais ou menos 30% ao ano. Nos últimos 3 anos. Né? Perdão, nos últimos 5 anos. Isso aí. Né? Isso aí. Quais estratégias foram fundamentais para esse desempenho incrível? Como é que você traduz para nós aqui o que tem sido feito, o que foi feito para vocês conseguirem esse crescimento? Na Cantu, eu acho que é o oposto do que eu comentei aqui da Domi. Na Cantu, a gente está construindo um negócio do jeito certo. Então, a gente está passando pelas batalhas difíceis e que talvez no outra experiência a gente teria tentado evitar. Eu acho que a primeira coisa que nos permitiu crescer bastante foi foco. Okay. Quando eu entrei, além do negócio de pneus, o grupo tinha uma transportadora, uma trading, uma operação de porcelanato. A gente falou, o que a gente é bom? Onde que a gente vai crescer? É no negócio de pneus. Então, a gente vendeu a transportadora, vendemos o porcelanato, separamos a trading. Tem um time hoje 100% separado, focado na trading, que não está no nosso grupo aqui das empresas de pneus. E a gente focou. Então, esse foi o primeiro ponto super importante para a gente conseguir. Isso passa por tomar decisões difíceis, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque no momento, a companhia como um todo, todas essas empresas que eu comentei, elas faturavam mais ou menos uns 900 milhões. Então, a gente se desfez de faturamento, que não tem jeito, é uma medida importante, principalmente pro fundador, né? Claro. Pro empresário. A gente se fez, dentro aquele famoso um passo para trás para dar 2, 3 para frente. Então, a gente se desfez de um pouco de receita, conseguimos com isso, com foco, fazendo a coisa certa, a gente chegou no ano passado em 3,2 bi de receita. Incrível. Então, os 900, com todos aqueles negócios, acessórios que a gente se desfez, a gente chegou em 3,2 com foco no negócio de pneus. Então, eu acho que foco. E outra coisa muito importante ali da Cantu é que o time é muito forte, né? A gente tem um time de 1.600, 1.700 pessoas, o time é muito dedicado. A gente fala assim, quando perguntam no mercado, qual que é o diferencial? Eu falo, olha, o diferencial, se eu tiver que dar um só, é o time, porque... As pessoas. As pessoas. A gente não tem nenhuma patente, a gente não tem uma tecnologia de ponta que é irreplicável, a gente não tem uma concessão que nem a gente é lá na LL, a gente simplesmente tem um time executor, mão na massa pra caramba, e que faz o negócio acontecer. Então, eu acho que isso foi o que... essa tomada de decisão, esse foco e um time forte nos permitiram chegar no tamanho que a gente está hoje. Né? Vitor, quando você fala de time forte, né? E a gente tá falando de um número expressivo, né? 1.700 pessoas, 1.800 pessoas. Quando vocês tomaram essa decisão, né? Vamos deixar de lado o faturamento para focar nisso. Não dá um certo receio, cara, de abrir mão de negócios que vêm
faturando para você apostar, e é claro que a aposta deu super certo, mas olhando um pouco para trás, não dava um receio, não dava um medinho assim de... Sinceramente, nesses casos específicos, não. Tava muito claro que era a coisa certa a fazer. E tava muito claro que a gente tinha um potencial muito grande de ir muito bem num negócio que a gente achava que a gente era tão bom quanto ou melhor do que os outros players que estavam no mercado, que era o negócio de pneus. Entendi. Então, ali a gente estava bem confiante. Eu entendo a pergunta, mas ali acho que a gente estava tão certo de que o nosso negócio era um negócio de pneus e que é ali que a gente ia focar e crescer, que a gente estava achando que os outros negócios estavam quase que nos distraindo do objetivo principal. Então, foi muita tomada de decisão, e aí eu acho que a gente tem um fundador, né, um acionista controlador, que é o Beto, que você conheceu, que é muito inteligente, muito rápido na tomada de decisão. Dinâmico, e não ficou abraçado a, não, mas me dá um a mais, um a menos aqui, deixa eu negociar um pouquinho. Achou um negócio bom, eram empresas que iam perpetuar o negócio, então a gente vendeu o porcelanato para uma empresa focada nisso, transportadora para uma transportadora, então ele viu, o time que está lá vai continuar, vai ter continuidade para o negócio, legal, mas agora eu preciso focar aqui. Então eu acho que isso foi super importante para a Cantu. A Cantu também realizou uma emissão de debêntures no valor de 650 milhões. Isso, no ano passado, uma de 650 milhões. Como é que foi liderar esse processo e quais os principais desafios enfrentados quando você faz isso? A jornada financeira da Cantu, ela foi bem extensa e bem dura. Quando eu entrei na companhia, por essa quantidade de outros negócios que a gente tinha e a complexidade societária, a gente tinha uma alavancagem muito concentrada no curto prazo, então 80% da dívida da companhia vencia nos próximos 12 meses, e muito focada em fundos, em FDICs. Então a gente fez uma jornada de reduzir FDICs, ir para bancos pequenos, depois bancos médios, depois bancos grandes, depois mercado de capitais. Então, assim, foi uma jornada de 5 anos para a gente chegar nesse patamar de emitir uma debênture de 650 milhões. Então, ela foi a terceira que a gente emitiu. Em 2021, a gente emitiu uma de 120. Em 2023, a gente emitiu uma de 375. Ano passado, uma de 650. Então, é muita... Aí eu acho que é um pouco eu e o time financeiro usando um pouco do nosso skill comercial, que a gente tinha da RLL, de comunicar o que a Cantu é para o mercado. Então, acho que a gente tem uma bancabilidade muito boa, um relacionamento muito bom com os bancos, com assets, enfim. E aí, assim, hoje... Quem toca essas emissões de debêntures é o time do... Você conheceu o Bruno Meto, né? Que é o nosso head financeiro. Sim. Ele tá lá com a gente já tem mais de 3 anos. Então, assim, hoje ele e o time dele tocam tranquilamente essas emissões. Acho que tá bem estruturado. A gente investiu muito em governança. Isso é muito bem visto. Então, a gente é auditado do Big Four há muitos anos. A gente registrou a companhia como companhia aberta, categoria A na CVM. Então, a gente tem um nível de governança muito alto. Isso também facilita um pouco esse nosso processo de acesso ao mercado de capitais. Não sei se eu estou falando besteira aqui, mas tudo isso que você está me trazendo aqui é indicativo que tem, então, um desejo, talvez, de seguir para um IPO, ou não? Olha, Edu, assim, um dos lados ruins de ser listado categoria A é que eu tenho um pouco de restrição de falar de futuro. Mas, assim, eu te explicando um pouco do passado e aonde a gente está. A gente chegou a fazer um protocolo de IPO em 2021. Tá? Só que a gente brinca lá na empresa que a gente errou na mosca. Né? A gente protocolou no dia que a bolsa caiu 4,5%, em outubro de 21, e nunca mais voltou. Então, desde outubro de 2021, como falam no mercado, a janela está fechada de IPOs. Não teve IPOs desde 2021. Então, hoje é uma realidade que nenhuma empresa consegue. Hoje não tem acesso ao mercado de capitais via equity, né? Via investidor dentro da empresa. Então, o que eu acredito é que a nossa jornada de crescimento, principalmente na parte inorgânica, né, com aquisições, a gente vai precisar de capital. A gente emitimos a debênture no ano passado, trouxemos um fundo de private equity nesse meio do caminho, que é o Cateton, que trouxe 600 milhões de reais para a companhia, e a gente continua a dinâmica de companhia aberta. Então, eu acho que o IPO ele é um caminho muito interessante de financiamento da companhia, mas não é o único. A gente continua falando com estratégicos, né? Empresas do setor de pneus, empresas do setor automotivo, com private equities, e tocando o nosso dia a dia independente de capitalização ou não. Mas ele é um caminho muito interessante, que pode ser, eu acredito que estamos prontos para acessar esse mercado, se for o caso, mas a gente não tem apego, tá? Não é ele não é a coroação do trabalho. Então, acho que o IPO ele é uma forma de financiar a companhia, se no momento que a gente precisar,
a janela estiver aberta, Claro. os investidores tiverem interesse e esse for o melhor caminho para a companhia. Um pouco desse o racional. Né? Legal. Mas vocês também fizeram um processo de, eu não sei se eu posso chamar de internacionalização. Uhum. Vocês começaram ou já atuam bastante fora do país, não? Hoje um pouco menos de 10% da receita da companhia vem de operações internacionais. Tá. A gente tem uma operação nos Estados Unidos, a gente tem 3 armazéns lá, a gente tem em New Jersey, Connecticut e Georgia. E a gente, esse ano, fez o startup de uma operação no México. Então, o Ale, que você também conheceu, se mudou para o México. Ele tinha morado lá 7 anos, né? Voltou para lá agora. Voltou para o México e está tocando a operação no México que a gente começou esse ano. Então, eu acredito que o nosso modelo de negócio ele é replicável. Então, a gente está com um pezinho nos Estados Unidos, colocamos um pezinho no México. A gente está vendendo as nossas marcas, né? Que nós desenvolvemos os pneus para outros países da América Latina, mas daí para distribuidores locais. Então, eu acredito que a internacionalização ela é importante e ela nos ensina bastante. Então, começamos com esse processo, sim, você está certo. Eu acho que ele vai... Tem potencial para ganhar escala e participação aqui no nosso negócio. Uma das coisas que me marcou muito, Vitor, desde que eu te conheci pela primeira vez, é que você sempre foi uma pessoa... eu trago um pouco aqui daqueles 3 atributos do Lencioni, que ele fala do Ideal Team Player, que são pessoas... Hungry, humble and smart, né? E eu te coloco nessa categoria de uma pessoa hungry, ou seja, você sempre teve muita fome de conhecimento, de se desenvolver, de crescimento. Cara, é um cara muito smart, né? Então, inteligente. E humble, né? Ou seja, tem essa humildade dentro de você também. E a vida também vai nos ajudando, né? Como você contou um pouquinho atrás aí, esse momento do degrau um pouco mais para baixo e voltar. Mas vamos lá. Como é que você descreveria o seu estilo de liderança e como é que ele se adapta às diferentes equipes e projetos? Né? Você falou que recentemente terminou um curso em Wharton. Depois você pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas como é que se descreve o teu estilo de liderança? Primeiro, obrigado, né? Isso não foi uma pergunta, isso foi um elogio aqui. Obrigado. Genuíno. Eu vou até, ao invés de eu falar de como eu acredito que é meu estilo, nesse processo de Wharton eu fiz um coaching, dentro do programa eles disponibilizam um coaching, então eu fiz esse processo e a primeira coisa que ele faz é o Hogan, um teste de mapeamento. E ele me destacou 3 características principais no estilo de liderança, que é influência, comunicação e gestão de conflito. Legal. Então eu vou usar isso porque isso veio de uma 360, que é o que o Hogan faz. Ótimo. Então eu acredito que assim, essas 3 características elas fazem bastante sentido para como eu vejo o estilo de liderança, porque liderança, ela a gente imagina muito, putz, eu vou virar líder e agora, como que esse desafio, ele nada mais é do que relação interpessoal, né? Então, eu acho que se eu consigo usar essas 3 características de influência, comunicação e gestão de conflito, eu acho que é um bom primeiro passo. Porque, no fim, não existe mais espaço para um líder-chefe, né? Um líder autoritário que manda fazer. Então, se você não traz o time para o seu lado, se você não mostra que a ideia é boa, que o projeto é bom, ou que aquele caminho não foi o melhor por causa disso, o time não vai junto. Exato. Ainda mais, pensa que a gente está em Santa Catarina, que é um estado que... Nosso back-office é em Santa Catarina, Sim. que é um estado que tem pleno emprego, né? Então, se o time não tiver comprado com o que a gente está fazendo... não adianta, né? Você não tem o buy-in deles. Então, eu acredito que... Resumindo, não dá mais. Bichão, faz aí porque eu tô mandando. Bichão, exato. Se você não mostrar o porquê... E mais do que isso, né? Quando você mostra o porquê, na próxima vez... já vem um pouco mais bem estruturado. Então, acho que isso faz bastante sentido. Essa identificação dessas 3 características, minha visão, conversam bastante com a forma como eu tento lidar. E não é só a liderança da equipe, né? Com os pares, apoiando o Beto como CEO, enfim. Eu acho que esses atributos, né? Esses skills, eles acabam transcendendo, indo além do mundo corporativo, né? Se você se comunica bem dentro da Cantu, você vai se comunicar bem fora da Cantu, em casa, seja onde for, em todo e qualquer outro fórum. Então, são características que a gente leva ou desenvolve para a vida, né? Eu sinto falta de uma coisa, Edu, quando fala de liderança, que eu tenho menos momentos com o time do que eu gostaria. Então, isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Meu time tem 150 pessoas, né? Porque tem algumas áreas além do financeiro ali que estão comigo também. E a agenda, ela é uma agenda
intensa. E eu acabo tendo menos momentos do que eu gostaria de trocar. Eu tento ser disciplinado em algumas coisas, tipo um touch point semanal com Rotinas, o time. Então, rotina, feedbacks trimestrais ou minimamente quadrimestrais. Então, eu tento aplicar isso, mas isso é o que eu sinto mais falta. Assim, e também é uma coisa que vem no meu feedback também, do meu time. Perfeito. Às vezes eu sinto um pouco de falta da presença aqui do Vitor, às vezes ele tá muito distante, eu entendo, mas eu sinto falta. Já que você perguntou, eu sinto falta disso. Então, isso é uma coisa que me incomoda também. Eu tô rindo aqui porque essa é um constante feedback que eu recebo do meu time também. Porque, e veja, meu time é um time muito menor, mas mesmo assim, estando muito em sala de aula, viajando muito, você acaba perdendo chances de estar com o time, que é fundamental. É tempo de conexão, é tempo de troca, de conversa. Então, eu te entendo, eu acho que talvez esse seja o grande desafio da maioria dos líderes. Como é que a gente consegue tempo de qualidade com o time? Como que a gente sai do Zoom, sai do Teams para sentar com o time e bater um papo, né? É isso. E ainda mais hoje em dia, né? Com essa dispersão das equipes, você está em Floripa. Hoje nós estamos em São Paulo aqui gravando, teu time está em Floripa, deve ter gente em outro lugar. Então, como é que a gente também acha essa possibilidade de fazer isso mais recorrente, frequente, porque é fundamental para a conexão do time. Quais práticas você adota para fomentar um ambiente de colaboração e alto desempenho entre os times? Acho que a primeira coisa que eu tento fazer é tirar um pouco desse ambiente que eu critiquei aqui no início, que eu vivi no passado, né? Não dá para ter um ambiente de uma pressão que beira falta de respeito. Então, eu acho ou medo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, eu acredito que eu consigo fomentar um ambiente que as pessoas se sentem à vontade para errar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são essas rotinas que eu comentei, one-on-one. E isso eu tenho, isso eu faço. Lógico, menos frequência do que eu gostaria, mas eu mantenho o one-on-one não só com os meus diretos, mas com os diretos deles. Então, isso é um negócio que eu aprendi com o gestor na LL de não falar só com seus diretos. Fala também com o time dos seus diretos. Então, eu tento manter isso. É como se fosse um skip level meeting, né? Isso, acho que é exatamente. assim que a gente chama. Você pula um nível e vai conversar com... Porque às vezes tem coisas brilhantes que eles têm para trazer que ficam represadas, né? Então, eu acho que você consegue tirar isso um pouco dali. E aí também eu acho que, assim, para criar um time com um ambiente positivo, com uma cultura boa, eu acho que começa na contratação, né? Trazer as pessoas certas para o time. Então, eu participo muito dos processos seletivos das posições que eu acredito que são chave, porque trazer as pessoas certas, ela é 90% do problema de você ter um time bom. Então, eu acho que isso aí eu não abro muito mão, não. A pessoa certa, alinhada com a cultura, com o modelo de negócio, com as competências que você está buscando. Inteligente, com capacidade de aprender. É isso. A pessoa não precisa vir pronta, mas ela tem que ser inteligente, saber aprender, querer aprender e saber que ela não vai chegar ali resolvendo todos os problemas. Perfeito. E que a jornada vai ser um pouco dura, mas a gente vai juntos. Eu me lembro, na minha época de engenharia civil, né? Eu lembro pouca coisa, mas algumas coisas eu lembro. Eu lembro muito quando a gente fala... que você é engenheiro civil. Engenheiro civil. Quando a gente fala de... eu lembro da aula de resistência, né? Que a gente tinha, que era uma aula difícil pra caramba. E você falava da tensão ideal entre os materiais. Então, essa pressão, cara, ela não vai deixar de existir. A pressão, ela existe no negócio, ela vem de fora, ela vem de dentro, ela vem do competidor, ela vem do mercado. Mas o que você está dizendo é um pouco além disso, né? Como é que a gente lida dentro do time internamente com essa tensão, com essa pressão? Porque a pressão para entregar, para o resultado, pela meta, ela existe, mas não pode ser a qualquer custo ou de uma forma que seja prejudicial para a saúde e saúde mental da pessoa, é isso? A sua analogia foi perfeita, assim. Qual que é a tensão ideal? Porque, assim, eu tô falando aqui que era um ambiente de pressão, ALL, etc. Não queria replicar isso, mas, assim, não é um ambiente sem pressão, né? A Cantu, ela é um ambiente com bastante pressão, mas eu acredito que é uma pressão que te faz produzir mais, que ela é criada para tirar o melhor de você e que te permite errar, que eu acho que é um ponto importante. Mas... eu tenho diretores e gerentes na minha equipe que são muito maduros. Eles entendem que a pressão não é uma pressão que tá ali para fazer eles se sentirem mal, que tá ali para deixá-los com medo, e sim que é uma pressão que fala, bicho,
A gente tem que crescer. Crescer 30% uma empresa de 900 milhões é uma coisa. Crescer 10, 15 uma empresa de 3.200 é outra. Então, assim, o desafio é outro. Os problemas são outros. É tudo numa escala maior. Então, o time ali, que é o meu time número 1 ali, fazendo a analogia ao Five Behaviors, ele é um time muito maduro, entende isso e que consegue fazer o que eu faço para eles conseguem fazer pro time deles, que é dar uma filtrada. A pressão, ela sempre vem quando você tá... quanto mais alto você tá, maior a pressão e de mais lados ela vem. Perfeito. Então, você tem que fazer esse colchão pro seu time e eu tenho uma sorte aqui de ter um time de diretores e gerentes que conseguem segurar muito bem isso. Que absorve isso bem. Eles entendem e falam, tá bom, como que eu transmito isso pro meu time para eles fazerem o melhor que eles conseguem fazer? Porque é diferente a pressão que você transmite para um diretor do que para um estagiário, um assistente que está começando a carreira. Então, eu acredito que esse meu time aqui faz um trabalho, assim, espetacular de segurar essa onda, entender, absorver e transmitir isso e falar, olha, pessoal, o desafio é grande, vamos ter que fazer hora extra, vamos ter que trabalhar um dia a mais, vamos fazer um mutirão aqui, mas a gente vai resolver. Em momentos de conflito improdutivos, ou conflitos improdutivos dentro da equipe, como é que você atua para resolver e manter um ambiente saudável com nutrição de conflitos produtivos, O que a gente quer é o conflito saudável. Mas quando isso acontece, quando vai para o lado improdutivo, o que você faz? Como é que você atua? Meu desafio, ele é maior com os pares do que com o time. Me fala mais. O time, eu acho que ele está muito alinhado em o que a gente precisa fazer, para onde a gente tem que ir. E, enfim, a gente joga muito alinhados, eu tenho esse sentimento. E pares, você conheceu um pedaço da nossa diretoria, a diretoria já não é mais a mesma. Muita gente saiu, muita gente nova entrou, o Alê se mudou. Então, muita coisa aconteceu e muita coisa acontece sempre com a diretoria. Então, eu sinto que eu tenho um papel ali dentro da Cantu que é de tentar também intermediar esses conflitos entre os pares. Porque, no fim... é todo mundo super agressivo, batedor de meta, entregador de resultado, e quando um negócio não está acontecendo, é o comercial que fala que é a logística que não... E aí o negócio vai... Então, eu tento fazer esse papel aqui junto com o Beto de, vamos intermediar um pouco, esse conflito e tornar esse conflito entre os pares o mais produtivo possível. Nem sempre dá, mas eu sinto que hoje... o meu desafio, isso é legal de vivenciar. Assim, não é todo ambiente que te permite isso, de olhar para os pares e falar, cara, esse cara é muito bom, esse cara é muito melhor do que eu vou ser na minha vida inteira, mas eu preciso ajudar ele a mediar esse conflito aqui, senão a corda vai romper. Então, isso é legal de vivenciar, é um desafio grande, assim, mas eu gosto muito de estar vivendo isso, porque é exatamente o que você falou, como que a gente deixa essa tensão no nível certo para que ela vire uma tensão produtiva. E tirar o melhor de todo mundo. É isso aí. Quando a gente faz esse trabalho com comitês executivos, com a primeira linha das organizações, eu acho que a grande sacada, às vezes, é as pessoas entenderem que o seu time número 1 é o time dos seus pares. Isso aí. E não aquele que você lidera. Eu acho que esse é um grande wake-up call que eu vejo nos times, porque quando os executivos ou as executivas focam no time que você lidera, o teu time para baixo, você acaba trabalhando de uma maneira cilada. Porque o foco, a prioridade é compras. Foco e prioridade é marketing. Foco e meu prioridade aqui, então, é suprimentos. E aí você acaba não trabalhando o time número 1 como, de fato, ele deve ser. Então, eu acho que esse desafio de tirar o melhor dos pares, de cobrar os pares, desse processo que você trouxe aqui, ele é fundamental e gera muito valor para o negócio. Muito valor. Não, com certeza. É legal ver isso acontecendo, porque eu prefiro infinitas vezes um ambiente de conflito entre os pares, porque tá todo mundo mordendo a mesa para entregar o melhor, do que tá todo mundo acomodado e falar, ele não deu certo o que a gente combinou, então deixa pra lá. Isso pra mim não serve, assim, você me conhece. Verdade. Então, assim, não dá. Então, esse ambiente de conflito, ele é legal, eu gosto. Acho que isso aí motiva a gente a se desafiar, né? As pessoas precisam entender e abraçar
o desconforto durante o conflito. Ele vai ser Sim. desconfortável. Você coloca 10, 12, 8 pessoas outliers, extremamente competentes. Vai ter o desconforto. Né? E formações, backgrounds muito diferentes, né? A gente tem fundador de empresa que a gente adquiriu, que tá lá com a gente. E a gente tem o cara que começou há 18 anos atrás o negócio com o Beto, se desenvolveu e tá lá hoje na diretoria. Então, Perfeito. perfis muito diferentes, né? Mas bem complementares. Você é um cara super ativo no LinkedIn. Eu te sigo, você tem muitas reflexões. Sempre que você está lá refletindo sobre algo, você posta, faz umas reflexões muito legais. Obrigado. Em uma reflexão publicada no LinkedIn, você comentou sobre a mudança de prioridades, deixa eu virar aqui, da geração Z no ambiente corporativo. Né? Como é que você enxerga essa transformação e como é que ela impacta a liderança nas empresas? Não é a geração que tocaria o trainee da LL, por exemplo, né? Uma geração diferente. Mas, assim, é impressionante a capacidade criativa que essa geração tem. Impressionante. Legal. E a gente tem muito. Das 1.700 pessoas lá, assim, pelo que eu vejo no refeitório, eu falo, cara, é uma molecada, cara, uma galera muito nova, né? Eu com 37 anos, assim, eu me sinto um tiozão, assim, absurdamente. Imagina eu, então, com 49. Vai lá, Vitor, boa. Mas eu sinto que é uma geração com uma capacidade criativa, assim, absurda. E tem os seus desafios, né? E um desafio grande, por exemplo, eu não sei se você já reparou isso, mas é uma geração que ela não gosta muito de conversar. Ela não fala muito, Sim. se ela não liga. É tudo texto. Verdade. Porque ela foi criada assim no texto. Então, uma geração digital, né? Ela é muito digital, ela é muito focada. Então, não é uma geração que senta aqui numa mesa e troca ideia, que conversa. E, lógico, eu tô sendo generalista aqui, muitas vezes injusto. Mas acho que como core, assim, pela criação de estar no celular constantemente, muita mensagem, é uma geração que conversa muito pouco. Então, eu acho que tem os desafios, mas, ao mesmo tempo, problemas que eu falo, cara, isso aqui não tem solução. Em meia hora, os caras acham uma soluçãozinha lá, criativa, automatizam um negócio, criam um robozinho para solucionar. Então, a capacidade deles de solucionar problema de forma criativa... E aí, eu ouço muita gente falando, é uma geração que não quer trabalhar, é muito imediatista. É que eles resolvem os problemas muito rápido. Né? Muito fácil, assim. Não é que é fácil, mas eles são muito hábeis em resolver. Então, eles ficam bored, né? Muito, muito rápido. Então, putz, vem um problema aqui, tá, já resolvi. E agora? Entendi. Não, e agora tem que dar sequência. Não, mas já está resolvido. Então, eu acho que é um desafio grande, mas quem sabe usar esse conhecimento, essa criatividade, esse ímpeto que eles têm, eu acho que ajuda bastante. A gente tem grandes líderes em formação na Cantu, que são geração Z, que são pessoas que quando entraram, você falaram, essa pessoa aqui, acho que não vai ter a maturidade. Amadureceram rápido, pegaram o ambiente rápido e estão voando, assim, sabe? Estão trilhando um caminho. Então, eu vejo que é um ativo gigante para quem sabe usar, né? Você sabe, Vitor, você falando agora que eu estava até rindo internamente, porque eu tenho 3 filhos, né? Tenho o Pedrinho que está com 20, fazendo medicina. O Kiki, que está com 17, vai fazer engenharia civil, está estudando para o vestibular. E tem a raspa do tacho, Filipinho, que tem 6. Mas quando você estava falando a maneira que essa geração interage, e eu estava lembrando aqui, flui muito mais fácil a minha conversa com o Pedro e com o Henrique quando eu estou trocando mensagem com eles e texto e WhatsApp. Ligação, isso já foi um tema lá em casa de, cara, desenvolve um pouco mais na conversa, porque de fato não é natural, né? Para eles é mais fácil digitar e mandar mensagem e colocar um emoji do que dialogar. Então é uma habilidade a ser trabalhada, né? Exatamente. Eu queria que você compartilhasse com a gente talvez um momento de maior desafio seu, sua carreira, e ao mesmo tempo maior aprendizado na sua trajetória profissional. Eu gosto muito de falar dos highs and lows, né? Qual tenha sido ou qual foi talvez o teu maior desafio, o teu maior low, vale? E depois a gente fala talvez, né, do pico, mas vamos lá. Eu acho que meu desafio maior é hoje. Assim, acho que eu nunca vivi um desafio como eu estou vivendo hoje. Essa mudança de patamar que a gente está vivendo na Cantu, essa mudança de patamar que eu, como pessoa profissional, estou vivendo hoje, então vai de todos os âmbitos, né? Desde a cadeira que eu tô, do que a gente tem que entregar, de ter um fundo nos acompanhando, desenvolvendo o time, até desafios pessoais de estar casado, com filho a caminho. Então, assim, para mim não tem nada mais desafiador do que o momento que eu tô hoje. Interessante. Se eu tiver que falar de passado, quando falo em desafio em momentos duros, eu lembro muito da pandemia,
porque você lembra que eu te falei que a gente tinha um endividamento bem concentrado no curto prazo e a gente estava começando a resolver isso quando a pandemia veio. Então, foram umas 2 semanas, mais ou menos, que eu e o Beto fomos para Itajaí, na nossa sede, a empresa vazia, ninguém na rua, eu e ele, fechado numa sala. O que vamos fazer? Entendeu? Tomar decisão rápido, temos que tomar decisões duras, mas assim, até você respirar e falar, beleza, temos que fazer isso, a gente deu uma sofrida, assim, a gente se olhou e falou, pô, pipinão aqui, né? O que vai acontecer? A empresa vai bem, a empresa vai quebrar, a empresa vai fechar, a pandemia termina, não termina. Então ali foi um momento bem duro, assim, de eu chegar em casa com enxaqueca absurda de tanto que a gente estava se pressionando ali num ambiente muito estranho, né? De olhar, não tem ninguém na empresa, ninguém na rua, então... muita incerteza. Muita incerteza. Então, acho que foi o momento mais duro, assim, que eu passei, que eu lembro que me marcou bastante. Você trouxe aqui vários elementos do teu momento presente, né? Então, momento da empresa, ser pai pela primeira vez, né? Como é que isso tem mexido com você? Olha, assim, eu acredito que eu sou uma pessoa que gosta de desafio, de me desafiar. E eu acho que isso aqui é assim, eu desejei isso. Então, agora eu tô aqui. Todo mundo olha e fala, pô, olha só que legal, cadeira tal. Beleza? Ela vem com responsabilidades, ela vem com porrada junto. Então, eu tô onde eu gostaria de estar e olhando para frente, falando onde que eu quero estar daqui 1 mês, 1 ano, 10 anos, enfim, me preparando para isso. Então, assim, eu acho que é um frio na barriga constante. Todo dia eu acordo com frio na barriga de o que vai acontecer, qual que é o desafio do dia, qual bomba vai estourar, qual o problema eu vou resolver. Então, e aí, assim, por outro lado, por mais que eu chegue em casa, tem esse desafio de estar me preparando para ser pai pela primeira vez, não tem nada mais gratificante, né? Chegar em casa e ter esse ambiente de apoio, de suporte, de lar, dá uma força gigante para você falar, pô, amanhã tem mais. Recarrega, né? Reenergiza pro próximo dia, né? Exatamente. Principalmente agora que eu ainda durmo à noite, né? Então... Cara, a gente tá chegando na parte final do nosso bate-papo, infelizmente, um papo com muita fluidez, com muita informação, cara, muito legal. Vamos falar de futuro e inovação, para a gente poder caminhar aqui para a última etapa. Como é que a inovação e a tecnologia têm sido incorporadas na estratégia da Cantu, né? Você falou assim, pô, a gente não somos uma empresa de revolução tecnológica, não somos uma empresa de um produto revolucionário, o time forte que é o nosso grande diferencial, mas como é que inovação e tecnologia tem sido trazida? O que eu comentei, assim, a gente não tem nenhuma tecnologia que seja uma bala de prata que muda a gente, nos diferencia, mas a gente investe muito em tecnologia. Inclusive, um dos meus primeiros slides, quando eu vou falar com investidor, com banco, enfim, a gente é uma empresa de tecnologia e logística que oferece soluções em pneus. Então, tecnologia e logística são os nossos 2 grandes pilares do modelo de negócio. A gente adquiriu em 2022 uma empresa que chama Verum, que é uma empresa de software. Então, a gente comprou, na verdade, foi um acqui-hire, né? A gente queria trazer aquele time, eles desenvolveu, a gente era cliente, eles desenvolveu muitas soluções que funcionavam. A gente falou, pô, vamos trazer esses caras para cá e vamos desenvolver soluções que funcionam pra gente. Então, a gente tem hoje uma fábrica de software dentro de casa, fora o SAP, que é o nosso ERP, todos os outros softwares a gente está desenvolvendo dentro de casa, inclusive o CRM, que a gente estava, acho que quase 10 anos com o Salesforce, agora a gente está com o Verum Sales. A gestão logística é o Verum Log. A gente está mudando a plataforma do e-commerce para o Verum Commerce. Então, todos os softwares a gente está desenvolvendo dentro de casa. E agora o time da Verum, junto com o time que não é da Verum dentro da Cantu, olhando muito para IA, não como o salvador da pátria, não como o que vai revolucionar, mas a gente acredita que a gente é uma empresa que dentro do nosso setor a gente busca sempre estar na vanguarda e a gente precisa estar falando e aplicando isso, né? Fazendo um movimento diferente, né? Enquanto a maioria das empresas indo talvez para um Salesforce, um SAP, vocês tendo o sistema de vocês. Dentro de casa, exatamente. Porque o nosso negócio ele é muito particular, ele é muito... Tributariamente, ele é complexo dentro do Brasil. Então, essas soluções bem desenvolvidas pelo time da Verum estão nos dando assim, uma velocidade e uma adaptabilidade muito grande. Que conselho você daria para profissionais que aspiram a cargos de liderança no mundo corporativo? Né? Você contou a tua história, o que você trilhou para chegar até aqui. Tem muita gente que está nos escutando e assistindo que tiram muitos insights dessas conversas. Então, se você pudesse trazer aqui um conselho, alguns conselhos, o que você falaria? Bom, olhando assim para a minha jornada, o que eu fiz que deu certo foi
me preparar. Fazer o trabalho bem feito não é credencial para assumir posição de liderança. E eu aprendi isso da pior forma possível, porque quando eu fui trainee da LL, eu tocava uma carteira de papel e celulose, eu conhecia a operação como ninguém, e eu virei o coordenador dessa carteira. E eu não estava preparado para ser líder. Eu tive uma rotatividade gigante de liderados no meu primeiro ano, e o ponto da virada ali para mim foi que eu fiz um curso da Dale Carnegie, de 13 semanas de relações interpessoais. Então, ali para mim foi um ponto de virada. São 13 semanas, você com uma intencionalidade gigante, pensando o que eu preciso melhorar, onde que eu estou errado, onde que eu sou ruim e onde que eu preciso me desenvolver. Aí as pessoas podem se perguntar, mas eu não tenho recurso, ou onde eu moro não tenho curso. Dale Carnegie, o curso todo é em cima de 3 livros do Dale Carnegie. Então, assim, não sabe por onde começar, lê Como Fazer Amigos ou Influenciar Pessoas, mas lê pensando, eu sou ruim nisso aqui, eu preciso me desenvolver. Como que eu faço isso? O YouTube tem milhões de horas de vídeos falando desse livro, falando de experiências, falando de liderança. Então, eu acho que se preparar é a primeira coisa, porque esse é o primeiro grande erro na carreira executiva, que foi o que eu cometi. Sou bom no que eu faço, estou pronto para tocar o time que faz isso. Perfeito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu apanhei um pouco até conseguir, primeiro, ter acesso a esse curso e ouvir feedbacks duros na época de que, cara, você não é um bom líder. Você precisa se desenvolver. E eu demorei a aceitar. É difícil, né? Você falar, realmente eu sou ruim nisso aqui. Eu preciso me desenvolver. Então, eu acho que se preparar é o ponto número 1, sem dúvida nenhuma. Muito legal escutar isso, Vitor, porque quando eu conecto o que você está falando, eu posso arriscar dizer todos os meus convidados no podcast, desde a primeira entrevista. Se eu pego lá Vitt, Gustavo Vitt, Sage Haroldo da Prozos, Bosa, Sage Haroldo do iFood, Cesário Nakamura, ex-CEO da Alelo, Zé Renato Rodrigues, que foi VP de pessoas da Eletrobras, do Grupo Tigre, Patrícia Bobato, que hoje é CHRO da Natura. Cara, eu posso listar todos aqui. É isso. É o autodesenvolvimento, autoconhecimento, essa jornada contínua de estudo, que a gente não vem pronto, né? E aí eu conecto muito com a tua fala, talvez, do grande aprendizado quando você empreendeu. A maioria das pessoas quer um caminho curto, quer um shortcut, quer, vou assistir isso aqui e vou saber como fazer. Cara, não é assim. Tem que passar pelo the hard way, o caminho mais duro, né? Tem que olhar para dentro, tem que entender que, eu não sou bom em delegar, eu tendo a microgerenciar a minha equipe, porque eu preciso saber de tudo, até a gente conseguir dar esse passo de ir voltando naquela leitura, né, que eu vou voltar, porque aquela frase é forte mesmo, né, que tudo acontece dentro de nós, né, mas a gente tem que estar disposto a olhar para dentro, olhar os nossos gaps, trabalhar neles para se tornar um líder, uma líder melhor. No final das contas é isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que constante desenvolvimento, eu forço muito meu time, no bom sentido. Eu falo, não chega um curso aqui para eu aprovar ou reprovar. Então, assim, não fala que a companhia não dá oportunidade. Porque quando eu sentei na cadeira de CFO, por mais que eu tivesse feito MBA em finanças, eu não era um financista de carreira. Falei, Beto, eu quero um curso aqui. E eu não negociei o salário, mas eu negociei um curso de 1 semana em Harvard de finanças. Olha só. Aí agora a mesma coisa, eu completei o GMP em Wharton, que foi uma coisa que eu negociei. Enquanto tá todo mundo negociando um salário, eu tô negociando o curso, que para mim, eu acredito que no meu momento, é o que vai me pagar dividendos lá na frente. É porque conhecimento ninguém tira de você. Isso aí. Jamais. Então, todo conhecimento que você adquire, ninguém vai tirar isso de você. Eu lembro quando eu dava aula de inglês, né? E era isso, né? O idioma, a empresa está investindo, mas no final das contas, É seu. É seu. É seu. É isso que vai abrir portas para uma oportunidade lá fora, para uma promoção de carreira. E aí vai muito naquilo que você trouxe, né? As pessoas, infelizmente, têm uma visão a curto prazo. O aumento de salário é um valor melhor aqui, porque fazer um curso de 13 semanas, de 1 ano, em inglês, seja o que for, dá mais trabalho. Mas quem está disposto a abraçar esse trabalho vai ter a sua recompensa lá na frente, né, Vitor? E para fechar antes aqui, queria saber o que você está lendo no momento. Eu sei que você é um cara que está sempre lendo livros e se atualizando. Tem alguma dica aí de leitura que você está no momento lendo ou que você acabou de ler que vale a pena compartilhar aqui? Edu, eu tento intercalar um livro mais ligado a negócio e um livro
mais ligado a outro assunto. Legal. Então, eu tô lendo agora, eu tô no lado do outro assunto agora. Eu tô lendo o livro do Matthew Perry, Tá. que é uma autobiografia. Ele era o Chandler de Friends. Legal. É muito legal. E é muito duro. Assim, foi uma vida bem... É um cara que nunca conseguiu se distanciar de vícios, desde muito novo. E tudo começou na família. Então, assim, você vê os paralelos, você consegue traçar alguns paralelos de... Putz, agora eu vou ser pai, eu não posso cometer esses erros aqui como pai que cometeram com ele. Olha só. Enfim, então assim, você olha o Sucesso, é uma série que eu adoro, né? Assisto muito, até hoje assisto. Foi a série, né? Foi a série, acho que é a série número 1 do mundo na história. E um dos principais caras que levou essa série, ele fala, eu mudei a forma como o americano falava. Porque você que domina o inglês, você sabe que ele fala com uma entonação muito diferente do que o normal. Sim. E ele fala, eu mudei a forma como os americanos falavam e eu ia para casa sozinho, infeliz. Então a gente olha muito o Instagram, o YouTube, o cara lá que, putz, olha só como esse líder de 25 anos é genial. Às vezes nem é. Às vezes ele tá mostrando o que ele quer. Então, assim, é muito bom para você ver. É duro para todo mundo. Não tem caminho fácil. O cara tava ganhando 1 milhão por episódio e ele tava indo para casa sozinho, triste, depressivo, enfim, aí teve um final bem duro aqui da vida dele. Então, hoje eu tô lendo esse livro que não é um negócio que me ensina nada técnico, mas comportamental, uma série de auto-reflexões. É pra vida. Cara, fantástico. Pô, essa eu saí do script e você contribuiu de uma maneira muito legal aqui. Vitor, maravilhoso bate-papo. Galera, esse foi mais um Long Vision Talks, dessa vez compartilhando a voz de Vitor Leme, CFO da Cantu. De novo, Vitor, obrigado a você pela participação e aos nossos ouvintes e colaboradores. Quer saber mais sobre histórias fantásticas de grandes líderes? Curte aqui o canal, segue a gente e compartilhe os episódios com quem precisa daquela grande pitada de inspiração. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Edu. Abração. Show de bola, obrigado, cara. E aí, como eu te falei, tá aqui, né? Opa! Eu já vi alguns que o pessoal ganhava. Eu falei, cara, se o Edu não me der, eu vou cobrar dele. Quer nem Boa, saber. tá aí, cara. Obrigado, tá cara. Sensacional. Tenho um agradecimento especial para você. Muito o livro bacana. que eu comentei, que eu acho que você vai gostar e que você vai ler com certeza para Julieta. Muito obrigado. Com certeza. Com certeza absoluta. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, pelo presente, pelos ensinamentos. Vamos que vamos. Valeu, cara.